Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Miris Abreu, que sirvo aqui na Finlândia. Hoje a nossa convidada do encontro de missões com refugiados é a Fabiana. Fabiana serve na Alemanha e ela vai poder se apresentar melhor, tá? Porque esse tempo todo é para ela conversar conosco. E aqui a gente está com muitas pessoas querendo crescer nessa temática dos refugiados. Eu estava conversando com a Fabiana o quanto isso tem sido interessante ver esse crescimento, né, desse campo missionário. E eu tenho certeza que nós temos muita coisa para aprender com ela. E ela pode ficar à vontade, né, de compartilhar conosco aquilo que o senhor tem falado ao coração dela. Fica à vontade, Fabiana, o tempo é seu. Muito obrigada por esse privilégio. E é tão bom, né, a gente fazer parte da obra do Senhor, porque Deus já falou antes que ele faz muito mais do que a gente imagina, né? Então, a gente conhecer Jesus é depender da graça dele, porque não é a Fabiana que faz nada, mas é o Espírito Santo. Eu simplesmente me dispus a fazer alguma coisa, né? Então, sou muito grata a Deus por conhecer essa graça que mudou a história da minha vida e que me dá esse privilégio de poder levar essa graça para as pessoas, que mudou a história da minha vida, né? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Limeira, e uma conferência missionária ouvindo sobre os cristãos perseguidos. Quando eu tinha 12 anos, faz alguns anos, mais de 20 anos, eu levantei a minha mão e disse: Eis-me aqui, Deus, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Tem muita gente morrendo pela Sua palavra e eu não leio essa Bíblia. Então, que eu possa ler a Bíblia diariamente, viver isso, e se o Senhor desejar, me usa para poder levar a sua palavra. Então, eu comecei servindo na minha igreja local, me preparando, orava sempre pelos cristãos perseguidos, né? Então, uma das coisas que eu acho muito importante, o chamado missionário não é só para o país tal, mas é o nosso chamado da nossa vida, viver em santidade, buscar o Espírito Santo e cada dia conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece dele, mais dele em nós. Isso faz uma diferença, impacta onde a gente estiver. E eu vivi isso, então uma das coisas que eu acho que é mais importante, que não existe obra missionária sem a oração, né? E eu queria muito, muito que servir assim. Eu lembro ainda até quando começou a guerra no Afeganistão. Eu queria muito ir para o Afeganistão. Eu chorava, eu orava, e eu era nova. E aí eu lembro que eu pedia pro meu pastor. E eu falava, ai, deixa eu ir embora, deixa ele falar, menina, você é muito nova. Meus pais, eles ficavam morrendo de medo, né? Ficavam preocupados. E falavam, ai, minha filha. E aí eu fui estudar, me preparar, né? Porque eu, eu sabia que eu queria servir ao Senhor como missionária. E uma das coisas que eu sempre tive no meu coração, que eu não queria cometer, se possível, eu cometesse não muitos erros. Acho que isso é quase impossível, a gente não cometer muitos erros, mas acho que o preparo missionário, ele ajuda a gente a ter mais uma orientação, né? Então eu fui estudar teologia lá no Palavra da Vida Norte, de interior de São Paulo para o Pará. E aí, participei de vários projetos, sempre tendo a ideia de missão pioneira, de missão transcultural, e aí eu ficava pensando, mas aonde, Deus? Que se eu via mais um país, um povo, eu queria ir para todo lugar. Eu falava, ai Deus, mas para onde? E eu conheci o meu marido, ele é alemão, lá na Ilha do Marajó, e ele falou, você precisa conhecer o meu país. O meu país precisa de muitos missionários, mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muito crente. E eu fiquei assim chocada, isso há 15 anos atrás, assim, hoje a gente vive ter esse privilégio de a gente estar junto aqui, é maravilhoso, né? Há 15 anos atrás isso não era possível, porque não tinha uma internet muito fácil, as coisas não eram tão digitais, você saber informação da Alemanha era tão difícil, assim, a gente só ouvia, eu sabia de Lutero, de tudo, mas não da necessidade missionária. E ele falou, vai pro meu país e vê. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, assim, eu lembro de eu tava chegando aqui, eu já. O Espírito Santo me incomodou para orar por esse país. Eu lembro que no aeroporto eu ficava assim, gente, quanto muçulmano aqui. Eu fiquei assim, olha, tipo, olha que esse povo que eu orei para Deus trabalhar neles. Eu tô vendo eles, porque no Brasil
É muito difícil. Eu fiz um estágio lá em Foz do Iguaçu, é, trabalhei lá, servi lá, mas não é muito fácil, né? A gente não vê tanto muçulmano no Brasil. Então, cheguei aqui, fiquei incomodada, e aí então eu já vi os muçulmanos, aí eu fui nas igrejas e falava, gente, as igrejas aqui só tem pessoas idosas, só tem cabelinho branco, não tem jovens, só vivem para eles mesmos. E ninguém tá olhando para esses muçulmanos aqui, ninguém tá alcançando essas pessoas. Isso, assim, impactou muito meu coração. E aí eu falei, Deus, é isso. Esse país é o país que eu orei por muitos anos. Então aí Deus foi confirmando no meu coração. Eu tive muita resistência, porque ainda mais a gente no Brasil, assim, né? Há 15 anos atrás, a gente tinha uma ideia, assim, é muito triste a gente ver o impacto de uma teologia não saudável dentro da nossa vida, das igrejas, que é a teologia, né, da libertação. Que é, por exemplo, o evangelho só para os pobres. Então, a gente acha que investir em missões ou ser missionário, enviar missionário, seria só para os pobres. E a gente acaba olhando o mundo com a visão desse óculos assim, financeiro. E a gente não olha com os olhos, com óculos, com uma visão espiritual. Qual é a realidade espiritual daquele país? Qual é a realidade daquele povo, daquela região? Então eu olhei e eu tinha essa visão, eu tinha ainda essa mentalidade de olhar o mundo ou a necessidade missionária através dos meus óculos da necessidade financeira, da pobreza material. Mas eu não tinha visto a pobreza espiritual, o deserto espiritual. E o Espírito Santo incomodou muito meu coração, trabalhou na minha vida. E hoje eu tenho, sem sombra de dúvidas, assim, eu tenho certeza, infelizmente, de dizer que no Brasil a gente é muito, muito rico espiritualmente. E a Europa é muito pobre espiritualmente. Vive uma miséria espiritual. As pessoas estão realmente se vendendo, igrejas morrendo e muitos refugiados chegando aqui que trazem junto a sua cultura, a sua religião, e as igrejas elas não estão olhando para fora. E aí eu lembro quando eu cheguei aqui, né, quando eu vim para a Alemanha há 14 anos a primeira vez, eu não sabia alemão, eu olhava, eu via, pensava assim. E aí eu fui visitar algumas igrejas. E eu fui visitar uma igreja que há 25 anos trabalha com refugiados. E há 25 anos atrás, eles começaram há 20 anos a visitar aqui na Alemanha. Muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas, assim, é maravilhoso ver as coisas que estão desenvolvendo por um lado, por outro um pouco preocupante, mas hoje o refugiado na Alemanha, ele tem muita liberdade, diferente do que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quando o refugiado chegava, ele tinha que ficar meio que numa prisão aberta. Então, eles moravam em containers, eles podiam só sair a 3 quilômetros de casa, não tinha essa liberdade que tinha hoje e eles recebiam quentinhas, igual uma prisão. Então, eles não tinham essa liberdade. E aí, teve nessa igreja que eu fui, um alemão apresentando esse projeto para a igreja, falando, olha, aqui perto da sua igreja tem um container de refugiados. A gente quer fazer algumas coisas, a gente está... Se você convida eles para vir na igreja, eles não vão vir, porque eles são muçulmanos, a maioria. Então, a gente quer fazer um café para eles. Então, a gente precisa de crentes que vão lá. E eu ouvi esse alemão. Eu não entendia nada de alemão na época. Eu entendi tudo que ele falou. Era como se ele estivesse falando em português. Não sei como. Eu falo que eu, bem presbiteriana, né? Que sou tradicional. Eu falo que o dom de língua de interpretação eu tive lá. Eu queria sempre ter esse dom de línguas, assim, de entender vários. Falar, parecer que as pessoas não falam português. Mas o Espírito Santo falou comigo através deles. E eu chorei. Eu falei, Deus, se for dessa vontade, me usa
pra fazer parte desse projeto. Fiquei encantada e queria fazer. E assim, eu tava lá, falando, vamos igreja, minha vontade era falar, vocês precisam fazer alguma coisa. E o povo da igreja, ninguém levantou pra ajudar esses irmãos. Eu fiquei assim, saí chorando. Só eu fui lá conversar, ninguém foi falar com o cara, ninguém foi pedir informações do projeto dele. E eu falei, gente, se fosse no Brasil, o povo, no fim, todo mundo ia levantar, porque é isso que a gente viveu no Brasil, né? Eu lembro do meu pastor fazendo apelo missionário, todo mundo vindo, orando, intercedendo. No Brasil a gente vê tanta gente falando, eis-me aqui, eu quero ir. E aqui o povo só vivendo por si mesmo, as igrejas morrendo. Principalmente, eu acho que um dos sinais de uma igreja que está morrendo é ela vive só para si e ela perdeu porque o significado da palavra eclésia, né, que é o original, seria chamados para fora. Quando a igreja perde essa visão de ser chamada para fora, de ir para fora, só vive para dentro, a igreja já morreu. Tem talvez alguns membros lá que estão lá esquentando o banco, mas ela já morreu. Então, isso assim queimou no meu coração, eu chorei muito e aí eu tinha certeza que Deus me queria aqui. Mas eu falei, Deus, eu não vou aprender essa língua, como assim? E eu já tinha participado de alguns projetos de implantação de igreja, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem um treinamento muito bom. Fiz um treinamento, continuei fazendo o meu treinamento e eu fiz também eu sou pedagoga também, uma pós-graduação em aquisição de línguas. Esse curso é muito bom, tem vários cursos, várias missões que oferecem esse curso no Brasil, pode fazer online, eu sei que é um curso muito bom. Se vocês que estão aí querem vir para a Europa, querem aprender outras línguas. É um curso que ele não vai falar, aprenda alemão. Não é um curso disso, mas é um curso de como você vai aprender outras línguas. É muito bom. E aí eu fiz esse curso, isso me ajudou a perder o medo e o preconceito do alemão, porque eu achava que alemão era uma língua muito feia, era uma língua que eu não queria aprender, então me ajudou muito. E aí, mas mesmo assim, eu achei que... E eu também, uma das coisas desse curso ajuda a gente a aprender, né? Como que eu vou aprender uma outra língua? Então, eu tinha na minha cabeça que quando eu chegasse na Alemanha, a primeira coisa que eu ia fazer era aprender a língua. E aí, então, eu vim para a Alemanha e a pergunta era onde que a gente ia morar, onde que a gente ia... onde eu ia aprender a língua. Naquela época, não existia curso de alemão muito fácil, igual existe hoje. E aí, o meu marido foi estudar teologia também. E eu fui morar numa roça aqui na Alemanha. Naquela época, que aqui a Alemanha, eu falo que talvez se você quer vir para a Alemanha não é um país que tem grandes centros, assim, cidades muito grandes, mas é uma Alemanha que é um país que tem várias, a gente fala, o nome seria em português, traduzido para o português, seria aldeias, né? Que moram 1.000 pessoas, 800 pessoas, 100 pessoas. Então eu fui morar numa que morava 800 pessoas, não tinha nada, na cidade de 5.000 habitantes mais próxima também não tinha nada. E aí eu tinha, assim, para a realidade do Brasil, às vezes não parece nada, né? Mas a Alemanha é um país que de norte a sul tem 7 horas, né? Em 7 horas você cruza o país, né? Então, eu fui me aprender alemão, eu tinha que viajar 1h30, pegar uma carona e 2 trens para ir aprender alemão. Numa escola e passando naquele frio, naquele processo de adaptação cultural. Mas o mais incrível que foi que a escola mais próxima para eu aprender alemão, onde que era? Lá naquela cidade onde que tinha aquele projeto que eu tinha ouvido 4 anos antes, né? 3 anos antes. Então eu vi assim, quando a gente vive no propósito do Senhor, quando Ele quer, quando a gente fala, eu quero que o Senhor me use, a gente pode descansar, porque as portas serão abertas. E então eu fui aprender alemão nessa escola, e aí quando eu aprendendo alemão, eu comecei a ter aula, e aí tinha as russas, as turcas, as árabes, e aí as do Irã, da China.
tudo junto. Isso é muito legal aqui na Europa. Vá aprender a língua, vá num curso de alemão ou da língua do seu país e você vai ter contato com muitos estrangeiros. E lá você já pode começar a ser sal e luz e fazer diferença. E foi isso. Aí eu aprendi alemão muito rápido, porque eu já tinha essa base, né? E aí as pessoas falavam, como você aprendeu alemão? Eu falei, vamos comigo na igreja, porque lá você tem contato com os alemães. Aí eu levei o povo na igreja, né? É uma das coisas que eu falo, que a gente, às vezes, na mentalidade do brasileiro, é assim, o brasileiro evangeliza convidando o povo para ir para a igreja. Né? Assim, geralmente, vai lá na igreja, vai lá na comemoração da minha igreja. Aí você vai levar um muçulmano, um russo na igreja que talvez você frequenta. Aí você vai lá, você vai sair. Eu saía chorando, porque ninguém falava com eles. Eles não entendiam nada, ainda o povo olhava meio torto pra eles, né? Então, por quê? Porque a igreja aqui tá morrendo. Ela não é acostumada a ter essa receptividade. A forma de evangelismo é diferente. Então, esse foi um dos meus primeiros erros, que eu achava que era igual no Brasil, lógico, era o que eu conhecia. E aí eu vi, não dá pra fazer isso, né? Aí eu falava, então eu vou passar óleo de peroba na cara, vou lá pra aquele irmão lá e falar assim, olha, eu tenho um grupo de mulheres aqui que a gente já se encontra, porque eu já unia elas, convidava elas pra tomar café na minha casa, abria hospitalidade, é uma forma muito importante da gente alcançar os refugiados, e em forma geral aqui na Europa, de evangelismo, hospitalidade. E aí eu cheguei e falei pra eles, olha, eu tenho um grupo assim, a gente ter iniciativa, porque mesmo que a gente tenha uma cultura que a gente é estrangeiro e o convidado nessa terra, na Europa. Mas uma das coisas que o europeu admira é a iniciativa. E para quando a gente vai fazer uma coisa do Senhor, a gente não precisa ter medo de ter iniciativas, né? Então, a iniciativa que eu tive, cheguei para eles e falei, olha, eu tenho aqui um grupo, umas 12 refugiadas, e elas querem aprender alemão, mas eu não sei como, elas querem ter contato com o alemão. A gente pode, talvez, então, usar assim, o seu café aqui, pra gente fazer um café aqui, e aí eu vou nas igrejas e convido as alemãs. Eles começaram a chorar e falaram, você é a resposta das nossas orações. A gente, como homem, não consegue alcançar as mulheres, não tem como. Na cultura, né, principalmente na cultura de muitos países, os homens e as mulheres são separados. Por mais que eles vivam aqui na Europa por um tempo, depois as coisas ainda você consegue misturar. Mas no início, quando as pessoas chegam, então é muito importante a gente respeitar esse ponto cultural deles. Então, foi muito bom e a gente começou a fazer várias coisas. Eu tenho um flyer aqui do nosso começo aqui, de quando a gente começou a divulgar no Brasil. Essa daqui, a Nadine, ela é a primeira menina que eu comecei a conversar e aí eu meio que dava umas aulas. Essas aqui são as meninas do meu curso de alemão. Não, esse daqui é o povo do curso de alemão que eu fazia. E essa daqui foram as primeiras do grupo que eu fiz. E aí foi indo e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E no tempo lá eu tive várias, assim, coisas que o Senhor mesmo fez. Isso foi na época de 2012, 2013. Quando eu tava até lendo esse flyer aqui, foi o primeiro que eu fiz para divulgar no Brasil, para as pessoas orarem. A Alemanha era o terceiro país, de acordo com a ONU, a receber refugiados. Hoje ele é o segundo país. Ele está em segundo no ranking, né? Porque quando teve, depois da crise em 2015, chegou muito refugiados aqui na Alemanha. E também eu falo assim, que é muito legal você desenvolver um projeto e você tá lá, e assim, a palavra refugiado agora hoje tá bem na moda, todo mundo conhece, já ouviu falar. Mas naquela época ficou assim, bem... Era uma coisa que, assim, você falava, o povo não sabia muito bem o que era. O povo já via, conhecia. No Brasil também, refugiados. Mas não tinha muitos projetos. No Brasil não existiam muitos projetos. Aqui na Alemanha não existia nenhum projeto com mulheres refugiadas. Então, a gente foi pioneira nessa área e foi muito legal depois chegar e ver que virou... tendência, virou moda. Todo mundo falava disso. Nos jornais só falavam disso. Chegou muita gente, aí o trabalho explodiu, bombou o trabalho. E hoje, pra mim, gente, vocês não têm noção quanto que eu sou, assim, meu coração... Se eu falar, eu começo a chorar aqui.
De ver que, olha, tem um grupo, tem gente, tem muitos brasileiros fazendo parte disso. Olha aqui nessa sala, quanta gente tem, quantas pessoas que têm orado pelos refugiados, que querem fazer, que estão dispostas. Então, é maravilhoso ver assim o que Deus fez, né? Foi por isso que eu falei que Deus faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente sonha. E a gente não precisa, assim, de tantas coisas, assim, começa, vai. E aí, enquanto você vai estar fazendo, vai entrando em grupo, vai conversando com as pessoas, vai aprendendo, vai atrás. Graças a Deus a gente tem a internet agora, que a gente tem, olha, esse grupo, esses lives, que a gente pode aprender tanto, né? Então, é muito bom, muito bom. O relacionamento é uma chave, assim, que eu acho que é o mais importante, porque no Brasil a gente dá folheto, igual eu falei, convida o povo para a igreja. Evangelizar refugiados é muito diferente de evangelizar os brasileiros. É muito diferente da gente. Eles têm um óculos, uma visão diferente, uma visão de mundo diferente da nossa. E a gente precisa também entender como eles funcionam. E uma das coisas que a gente vai entender os anseios, as necessidades, é a gente tendo um relacionamento com essas pessoas. Porque você perguntando, fala, como você conversa com esse povo? Não sei. Não sei. Deus. Deus, olha, hoje em dia, então, tá muito mais fácil. Tem o celular aqui, tem o tradutor, aquele negócio que fala assim, ele conversa. Mas um abraço, um sorriso. E a gente brasileiro, nosso jeitinho, conquista o povo. Muita gente de fora fala, a gente se identifica com o povo. Então, sabe, o que faz aquece teu coração? Aquece o coração do povo. O povo, olha, principalmente os refugiados, um povo tão sofrido. Eles estão precisando de um acolhimento, um abraço. Aí você abraça. E aí já não chega falando Jesus, né? Porque assim no Brasil a gente já chega, muita gente já chega na voadora. Não! Não tenha interesse nele só por evangelizar ele, né? Não, tenha interesse nele como uma pessoa, como um ser humano. Mesmo que se ele não vai se converter na hora de primeira, ore por ele. Mas aí, quando você vai conversando aos poucos, tem interesse, porque as pessoas, a gente também percebe quando o povo é interesseiro, vem pra gente por causa de uma coisa. Eles também percebem. E na verdade, igual hoje em dia, né, mudou muita coisa. Hoje eu tenho um grupo aqui, eu posso mostrar pra vocês, assim, vou falar um pouco aqui, se quiser compartilhar comigo aqui, eu vou pôr aqui. Peraí, vou pôr aqui. Aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Um grupo que eu tenho aqui tava ontem com esses refugiados aqui, ó. A gente tava aprendendo alemão. E aí eles trouxeram comida. Uma das coisas que a gente tem aqui em alemão, a gente tem um ditado que fala: o amor vem pelo estômago. Tem alguma coisa em português assim? Não sei. Mas em alemão tem aqui. O amor, gente, entra pela boca. Em alemão, tem um ditado assim. Aí eu falei para eles, né, que o amor também deles para a Alemanha vem pela boca. Então eles também precisam comer comidas alemãs. Eu ensinei eles a fazerem comida alemã. E aí eu também falo assim, eu também amo vocês, eu como a sua comida. E aí nisso, então eu conquistei elas me conquistam e eu sempre oro, converso com elas. Eu tenho nesse grupo ali que eu mostrei pra vocês, são 5 pessoas, 5 mulheres ali que no país delas, elas eram professoras de Corão. Significa que elas são umas muçulmanas bem muçulmanas. E aí, então, elas também querem me islamizar. Eles também, você acha que eles vêm aqui e eles também querem ganhar a Europa para o Islã. Então a gente não pode esquecer dessa batalha espiritual, mas a gente é mais que vencedor em Cristo. Eu não tenho nenhum medo, não tenho nenhum problema com isso, mas a gente não pode esquecer disso, né? Então a gente tem que saber ter. A gente precisa muito de sabedoria para a gente saber ganhar essa batalha. Com o Espírito Santo nós somos mais que vencedores, amém. Mas Deus também tem uma cabeça pra gente pensar como que a gente vai agir com esse povo. Amém? Não sei, tô falando muito aqui, já deu meu tempo. Eu não sei Pode como... continuar mais um pouquinho, mais uns 10 minutinhos, tá Ok. tranquilo.
Tô falando aqui, ó, eu gosto muito de falar, né? Então, imagina eu, por isso que eu precisei aprender alemão muito rápido, por isso que eu vou e falo. Mas uma das coisas que é uma das estratégias que é muito importante, né? Porque essas pessoas, elas vêm aqui e aqui na Europa, assim, a gente brasileira, a gente acha bonito um gringo falando errado o português, né? Mas os europeus não, eles não acham bonitos. Eles não entendem, não é que nem não acham bonito, eles não entendem. Se você fala assim, ai, a sapata está apertado, né? Ai, daí em português, o sapato está apertado, né? Tipo, a gente entendeu. Mas o europeu, ele não vai entender. Ele vai falar assim, o que você está falando? Não vai entender. Então, a comunicação, a língua local é muito importante. Então, primeiro, é muito importante para a gente aprender a língua local. E então, uma das maiores necessidades dos refugiados aqui seria aprender a língua local. Então, se você sabe a língua local e você está disposto a ensinar uma pessoa que está chegando a língua local, você já tem uma ferramenta. Você já tem uma ferramenta e aí, então, você vai ensinando a língua local. E aí você vai conversando com as pessoas e aí você vai ser uma chave para ela vai precisar de você, ela vai te convidar para ser a tradutora dela para ir em vários lugares e vai ser uma benção. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Aprendam a língua local, porque você oferecendo isso para as pessoas, você vai já ter você vai ter Jesus e a língua. Então, já tem duas. E você, 3 ferramentas, mais para quê? Então, já tem uma ferramenta muito importante, né? E aí, então, o que você fazia com essas mulheres? Aí, então, eu cheguei lá nesse café, e aí, lógico que eu também sou estrangeira. Então, eu falava assim, uma das coisas do meu ministério também é conscientização missionária. De eu falar para os nativos da importância da evangelização dos estrangeiros, dos refugiados, mas também não só falar, como ensiná-los a receber essas pessoas. Porque, assim, igual a gente do Brasil, a gente é muito hospitaleiro. O brasileiro, a gente gosta de receber as pessoas, a gente tem interesse nelas. Mas aqui, infelizmente, nessa cultura, não é assim. Então, uma das coisas do meu papel, uma das coisas que eu faço é mostrar para a igreja a conscientização de um alemão, ensinar o alemão como que lida com essas diferenças, ensiná-los a importância de alcançar esse povo. Então, a gente precisa muito, só de a gente falar da importância para os alemães, para a igreja alemã, é muito importante. A gente precisa. E alguém. O Wallace traduziu aqui a minha sentença aqui que eu falei, a minha frase. E aí, então, só da gente ensinar isso já é muito importante. E até você aí, onde você está, ensine a sua igreja sobre a importância do trabalho com refugiados, de acolher pessoas, não só os refugiados, mas os órfãos, a viúva, a Bíblia fala sobre isso, né? Mas ensine. Dia 23 de junho agora é o Domingo Internacional dos Refugiados. Então, mostre um vídeo, coloca no culto, ore por isso, conscientize a gente trazer a memória para a igreja brasileira, a igreja europeia, a igreja da onde você estiver, a sua família, posta no seu Instagram, conscientize, o trabalho de conscientização é muito importante disso. Então, esse é uma das coisas que eu faço, e aí, então, eu convido muitos cristãos a irem, e é assim, que é o dom que eu tenho, o talento que o Senhor tem me dado, é de fazer pontes. Eu gosto muito de fazer pontes, né, desses mundos, né? Então, tanto quanto o alemão, quanto o refugiado, então, aí, meu coração queima, assim, quando a gente faz a ponte com Jesus, né? É muito bom, muito bom. Mas, às vezes, a gente vai só semear. Então, semeei bastante
bastante, assim, em relação a fazer ponte entre alemães e refugiados estrangeiros, ser meio bastante em relacionamentos, entre também, por exemplo, assim, tem muita gente que fala, refugiado, e acho que refugiado é tudo igual. Não, refugiado não é tudo igual. Eu falo que tem uma escala de refugiados, né? Então não é porque às vezes eles moram lá no mesmo. Hoje em dia, a Alemanha aqui não tem mais os containers. Tem algumas regiões que talvez até tenha. Mas, assim, eles desenvolveram muito nessa área, porque, principalmente também porque a mídia deu um foco muito grande nisso, então eles tiveram que apresentar muitas coisas um pouco melhor. Mas é muito importante isso, né? Então, fazer, por mais que eles morem juntos, na mesma casa, no mesmo prédio, no mesmo container, onde eles estão, lá talvez eles cheguem, né? Às vezes, quando tem muito refugiado que chega, talvez eles vão estar num ginásio. E aí vai ter um ucraniano, que é o que tá pegando aqui, ucraniano, um afegão e alguém do Iraque. Eles não falam a mesma língua, a cultura é totalmente diferente e tem níveis disso. Infelizmente, hoje aqui a gente vê assim que os refugiados aqui, elas falam, porque os ucranianos hoje têm muitos privilégios, a gente não tem. Então, tem muita inveja, muito conflito. O refugiado não é um ser que está esperando, né? Porque às vezes a gente vê até música missionária, que as nações esperam. Não, gente. Eles não estão lá esperando, não são uma folha branca. Eles têm muita coisa na cabeça, muita experiência. Assim, só de você conversar com um refugiado, você vai chorar, você vai ficar muito impactado, porque são pessoas que você fala, como alguém pode viver, como alguém pode ter sobrevivido a isso, né? Que é um povo muito sofrido. Então, é muito importante também, né? Então, fazer essa ponte entre eles, mostrar, olha, você sofreu, mas no seu país tem guerra, na Ucrânia tem guerra, no Afeganistão tem guerra. Então, a guerra, infelizmente, é uma das coisas que os une. Então, uma das coisas que, assim, que eu faço no meu planejamento, às vezes, assim, nos cafés que eu faço, várias vezes eu coloco pontos em comuns, né? E aí uma começa a chorar, e aí eu preciso muito. Quando eu não sabia lidar no começo, eu ficava acabada. Nossa, eu chorava junto, tinha dia que no começo eu soluçava. Eu falava, por que eu fui falar esse tema hoje? Mas eu acho que é muito importante, né? A gente chora junto, e aí essa empatia da Síria com o Afeganistão é muito importante. Ela entender que ela também sofre igual eu. Então, é muito importante a gente também fazer essa ponte para que o ódio, essa dor, o sofrimento seja diminuído, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda estão presas no contexto delas, não conhecem Jesus. E aí eu falo, olha, eu oro por vocês. Eu sempre, assim, uma das coisas que eu falo que no Brasil, a gente não tem noção do quanto que a gente é abençoado no Brasil, né? Uma das minhas amigas fala, Fabi, você vem do Brasil. No seu país tem um Cristo Redentor aberto. Tem um Jesus lá querendo abraçar todo mundo. Vocês têm tanta liberdade. E aqui não. E você tem essa liberdade. Olha que privilégio. E aí eu falo, então, né? Mas a gente não dá valor. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com refugiados, eu uso alguma coisa de cruz em mim. Alguma coisa. É um brinco, é um anel, é uma blusa, é alguma coisa de cruz. Para as pessoas saberem que eu sou cristã. A gente vem de uma cultura, por exemplo, assim, eu como presbiteriana, né? Não vou falar só da presbiteriana aqui. Que a gente não dá valor para os símbolos. A gente não dá muito valor. Na verdade, a gente, principalmente evangélico, falar presbiteriano, a gente acha, aquele símbolo, muitas vezes a gente, né, fala. Mas, muitas culturas, o símbolo é importante. Eu falo, né, todo símbolo a gente precisa ser. Todo símbolo precisa ser explicado.
mas você ter um símbolo é muito importante. Então, por exemplo, eu não tenho medo de usar o arco-íris. Muita gente fala assim, por quê? Porque daí o povo vai assim, o arco-íris. Aí eu falo, nossa, eu tenho uma história do arco-íris. Eu explico aquele símbolo com o meu óculos, com a minha visão. E eu posso dar um novo valor, um novo ressignificado para a ideia. É uma ponte, é um meio de você comunicar as pessoas. Então eu uso cruz, eu uso. E é muito bom, né? Então a gente tem muitas conversas. A Mirza perguntou aqui quais são os temas para minha reunião que eu uso. Você quer falar, Mirza? Fala aí. Você quer falar? Não, eu queria agora abrir exatamente para, já que você vai me Tá. responder, né? Eu vou abrir Aham. agora para a sessão de perguntas. Agora eu vou orientar o grupo, que nós já Uhum. temos aqui em torno de 17 pessoas, 16, 17, está ótimo, né? Mas, assim, quando você quiser fazer uma pergunta para a Fabiana, você tem duas possibilidades. Ou você vai escrever, como eu fiz, para que ela saiba a pergunta, apesar que meu teclado não ajudou, mas tudo bem, ela entendeu a pergunta. Ou você vai abrir sua câmera e abrir seu áudio, tá? Para que a gente possa, que ela possa visualizar você e entender melhor a pergunta, tá bom? E uma pessoa disse que estava com problema no áudio, não está conseguindo ouvir, o que eu sugeri sai e entre novamente, né? Pode ser que melhore, tá certo? Mas, Fabiana, começa por mim, né? Vocês fazem grupo Começa. focal, grupo temático, como é que é essa dinâmica? Como é? Porque você é pedagoga, foi Uhum. nessa direcionamento de ter um tema para trabalhar com eles? Como você chegou a esse modelo das suas reuniões? Então, a gente começou fazendo o café, né? A gente se reunia, porque o café, gente, é comida, né? Uma mesa de café. E assim, ó, eu não bebo café, eu sou uma brasileira fajuta. Mas o café assim, é uma ferramenta muito boa, né? Você vai fazer um café, você não precisa fazer nada elaborado. Aí você fala, e daí o melhor ainda, você fala pra cada um trazer uma coisinha. Pronto. Aí você já tem pano pra manga. Você já vai comer. Eu trouxe uma comida do meu país. Aí você explica. Aí a pessoa, me conta como que é a sua a comida do seu país. Então, assim, tem vários temas. Uma das coisas que eu mais, que eu não abro mão é todos os, graças a Deus, eu sei que isso não é muita a realidade de muitos países, infelizmente, mas, né, não sei aí na Finlândia como se tornou, mas aqui na Alemanha, nossos feriados são feriados cristãos. Então, todos os feriados eu explico por quê. Porque assim, eu tô explicando a cultura alemã para eles. Explicando a cultura. Aí, mas eu explico a verdade. Então, mesmo que eu fale, não, assim, o nosso café não é um café com a Bíblia aberta. Não é. De início. De início. Aí, então, eu vou e explico, pego, assim, ó, se você tá num país que tem feriado nacional cristão, ensine o seu amigo o que significa isso. Porque isso é muito importante, que eles não vão saber. E explique, não como dai a Páscoa, o ovo de Páscoa. Não, no coelho, o Natal, o Papai Noel. Ensine o verdadeiro significado. Então eu faço isso. Isso é uma ótima, assim, um ótimo tempo, um ótimo tema. Nisso daí você já percebe, assim, nesse grupo, aí você já percebe alguém que ficou mais interessado, que fez mais pergunta. Aí essa pessoa que ficou mais interessado, aí eu fico mais amiga dela. Aí eu vou conversando, eu visito mais ela mais vezes. E aí eu oro muito, porque eu já tive essa experiência de que cheguei na casa de uma e ela chorando. Ela falou assim: me conta, pode falar pra mim. Um homem de roupas brancas falou que você ia me contar quem ele é. Então, assim, é maravilhoso, assim, eu já tive essa experiência, já tive experiência de gente chegando eu tava lá nesse café, uma mulher, ela chegou, ficava olhando pra mim, assim, né, tipo, pensei que, eu falei, Jesus amado, será que é uma terrorista? Fiquei com muito medo dela. E aí, no fim, ela também chorando, ela falou assim, eu sonhei com um homem que tinha um buraco na mão e tinha uma mulher que ela tava com uma saia laranja e uma blusa preta. E você tá com essa roupa. E falou pra eu vir aqui, nesse lugar, e encontrar essa mulher. E é você. Me conta, quem é esse homem com buraco na mão? Sabe? É umas coisas que é o Espírito Santo, né? Mas então,
Tem gente que vai ter interesse, que daí você vai ficar esperto, quem vai fazer mais perguntas, quem vai ficar mais interessado. Tem que tomar muito, muito cuidado, porque a inveja é um pecado muito grande. Então, para as pessoas não perceber, não fique falando. Sim, eu não posto muitas coisas na internet, não é muito público, porque é para respeitar a privacidade delas e também para não criar inveja, porque é muito, muito inveja. E a gente nem imagina, gente, mas o povo é invejoso, principalmente numa cultura árabe, gente, a língua é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí você vai conhecer, por exemplo, nos refugiados, tem gente que é cristão, por isso que ele é refugiado, cristão perseguido. Eu tenho o privilégio de trabalhar com cristãos perseguidos, tudo que eu orei para isso. Então, eles precisam de sabedoria, porque muitos países, por exemplo, posso falar da Síria, eles são ortodoxos, vivem numa tradição, eu falo, tem um amigo nosso que ele se converteu, e ele fala, os sírios, os cristãos sírios, né? Eles estão morrendo, estão sofrendo perseguição pela tradição, mas sem conhecer o verdadeiro Cristo. Isso é muito triste, muito triste. Então, esses irmãos precisam conhecer a Jesus, precisam de discipulado, precisam conhecer a Cristo, né? Então, tem tantas coisas a fazer. E aí, eu também entro com temas da cultura. Ai, como que eu vou separar o lixo? Ai, da comida. Ai, como é a comida local? Aí você pode convidar, por exemplo, um alemão ou um finlandês ou alguém para ensinar. Aí você faz a ponte. E aí você tá quebrando paradigmas. Aí então, sobre o trabalho, sobre vai assim, tudo que você, aquelas dúvidas, por exemplo, assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu tive que aprender essa cultura também, né? E eu anotei todas as diferenças que é para mim. Então, tudo que é essas diferenças que é para mim, talvez pode ser para outra pessoa também. Então, aí eu explico para eles. Então, é muito bom, né? A gente usar essas coisas. O que eu falo assim, ó, é igual, a sua dor pode ser o remédio de alguém, né? Tem essa frase. Então, o seu sofrimento na cultura local que você passa, pode ser também que você vai passar por isso, para você aprender isso, para poder ensinar as outras pessoas a não passarem por essa dor. Então, é isso. Fabiana, tem uma questão, uma dúvida, provavelmente, eu não consigo ler o nome, ótimo, né? Duas missionárias de óculos, cada uma mais cega do que a outra, mas ela pergunta assim, Fabiana, a questão do símbolo, né? Eu acho que é porque, como a gente vem no país católico, né? E que o país católico, há uma idolatria com o símbolo da cruz, né? Aham. Já que na Europa, a gente, pelo menos nos países de origem protestante, porque tem isso também, né? Nós É. estamos falando da Alemanha, e aqui da Finlândia. Nesse ponto é É. muito parecido, eu consigo me identificar em muitas coisas que a Fabiana está falando. Né? Mas, lógico, se você for para Portugal, se for para a Espanha, vai ter uma outra conotação, a cruz. Né? Vai tomar, talvez, uma percepção realmente de um instrumento de idolatria. Né? Mas aqui, já para mim, é um instrumento de afirmação. Quem eu sou? Eu sou cristã. Né? Uhum. E assim, eu acho que todo o símbolo necessita de um significado, todo símbolo. Então, às vezes a pessoa vai vir e vai perguntar, porque tem gente que usa a cruz aqui que nem é cristão, né? Tem isso. Mas eu sei o significado. Eu não idolatro essa cruz. A minha cruz é vazia, né? Então a cruz católica é com Cristo lá, mas a minha cruz é vazia. Então eu sei do meu significado com esse símbolo. Então a minha cruz é vazia e eu uso isso porque eu sei que eu não idolatro isso, né? E aí até converso com as pessoas, porque é engano nosso achar que a pessoa talvez ela nem saiba de nada, porque eles sabem. Tem uma amiga do Iraque que é muçulmana e ela fala: a minha vizinha fazia tudo isso. Ela também usava uma cruz. Aí eu falei, a cruz dela tinha um Cristo preso ou só vazia? Não, tinha um homem lá. Aí eu falei, então, é porque ela era de uma, que a maioria são ortodoxa ou católica também. E aí eu falava então pra ela, né? Mas é uma ótima pergunta aqui também. A Maraísa levantou a mão. Maraísa, você quer perguntar? Sim, a minha pergunta com relação Não tem, desculpa, Maraísa, tu tem como abrir tua câmera? sim. Ah, obrigada, desculpa.
Aqui. Linda. A minha pergunta é com relação aí na Alemanha, né, e com relação aos refugiados também, se há uma perseguição política por parte do governo, porque o que eu vejo hoje é muito essa perseguição política, né, eles estão cada vez mais restringindo as pessoas a profetizar a sua fé. E a minha pergunta é essa, se você já sofreu alguma retaliação por parte do governo, se você já viu, eu creio que esses refugiados saíram dos seus respectivos países com relação à política também, mas qual foi como é que eu vou dizer, o seu impacto assim, com relação, quando você viu os refugiados, assim, com relação à política, se você já passou por isso também, alguma perseguição política aí na Alemanha, e como é que como os alemães em si, eles recebem a palavra de Deus? Ótima pergunta, Marisa, muito boa. Infelizmente, sim. Na verdade, a gente fala que a gente não vê uma perseguição religiosa, né? A gente vê uma perseguição do cristianismo mesmo. Porque aqui você pode ser muçulmano, você pode ser budista, você pode ser tudo, mas ser cristão não é certo. É errado, tem problemas. Então, principalmente, hoje eu moro na Alemanha, na antiga Alemanha Oriental. Aqui, na minha cidade em particular, tem 0,01% de cristãos. Então, eu posso falar para você que a gente não tem perseguição contra o cristão, porque não tem cristão. Então, qualquer coisa que a gente como cristão faça, não temos problema. O povo vem, os políticos gostam, porque tem poucas pessoas envolvidas e fazendo as coisas. Então, essa é a realidade daqui da antiga Alemanha Oriental. Onde eu comecei o meu ministério com refugiados, era no sul da Alemanha, na antiga Alemanha Ocidental, em Baden-Württemberg, numa região onde tem muito crente. E então eu já sofri mesmo realmente isso, principalmente antigamente, né? Antes da crise. Uma das coisas era, né? Onde eu fiz o curso de alemão, e aí o líder da escola lá, ele viu que eu estava começando a fazer isso, e aí ele falou assim: Ah, por que você vai fazer isso? Você é uma missionária? E aí eu falei: O que eu vou responder para ele? Aí eu lembrei dos cursos, por isso que eu falo, é bom a gente ter um preparo, né? E eu lembrei, olha, então ele me fazendo essa pergunta, eu já sabia que se ele falasse isso, se eu falasse que sim, eu sou uma missionária, ele não ia mais deixar eu ter contato com as pessoas da escola dele. Eu não ia mais poder convidar o povo da escola dele para ir pro meu projeto. Aí então eu lembrei do meu curso que eu fiz de treinamento com muçulmanos. E aí eu falei assim: missionário? O que você acha de missionário? Aí ele falou: missionário é aquele povo que quer mudar a cultura dos outros. Eu falei: Não, o que você tá falando eu não sou. Falei isso pra ele. Eu não sou uma pessoa que quero fazer isso. Isso que você tá falando, eu não sou. Mas por que você tá falando isso? Aqui na Alemanha a gente não tá num país livre? Ou a gente é igual lá nos países árabes que missionários não podem falar nada? Aí ele falou: Não, aqui na Alemanha nós temos a liberdade, pode entrar. E aí, então, eu lembrei, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter isso. Então, eu sofri com isso. Uma das coisas também que eu acho que é muito importante, a gente precisa de muita gente orando por nós. E uma das maiores lutas que eu e você, todos os missionários, têm é a questão financeira. Sustento de projeto, ainda mais do Brasil, é muito difícil. E quando começou a crise aqui, na Alemanha, então o meu projeto virou referência, a cidade também chegou e eles ofereceram um café enorme pra gente. Eu trabalhava junto com essa organização parceira e a gente, uau, a cidade, então todas as lutas que a gente tinha de ficar, nosso sentimento, a gente não faz isso, mas a gente infelizmente sente, que é mendigando, né, por sustento. Então aí a cidade começou, olha, tem essa cota aqui, vocês podem ter, porque vocês estão fazendo um projeto e agora o governo está disponibilizando esse valor, então vocês podem fazer. E aí a gente inocente, né? Então eu falo para vocês, quando vocês recebem dinheiro do governo, recebem dinheiro, doações, sempre tem um interesse, ou então eles colocam um limite. Então e aí, mas a gente perguntava, por quê? Não, porque vocês fazem um trabalho bom. E aí, o que aconteceu?
No nosso projeto, a gente colocava a Bíblia lá. Não. Aí vinha uma assistente social da cidade, mas por que a Bíblia tem que ter o Corão também? Porque é um lugar para todos da cidade. Aqui na Alemanha, ela é laico. Mas não significa que o laico no Brasil às vezes entende sem religião, né? Mas aqui não é que é. Eu posso ser cristão, mas eu também tenho que ser muçulmano, budista e tudo mais, né? Então a gente só colocava a Bíblia, com a cidade dando o aluguel lá pra gente, então não pude. Quando eu ia orar no café, aí uma vez, eu não sei como, até hoje ainda tem essa pulga atrás da minha orelha. Era depois da Páscoa, a gente fez um café e aí eu expliquei a Páscoa e a gente sempre orava antes de comer. E aí eu recebi uma ligação falando que era um absurdo eu estar fazendo isso, que eu não podia, porque estava falando um monte de coisa. E eu não sei quem falou, como que a assistente social da cidade sabia que eu estava fazendo isso. Não sei. Mas é porque alguém contou, teve alguma denúncia, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria nisso. A partir do momento que você recebe recursos do governo, você vai ter essa influência. Se você não recebe recurso do governo, o que você está fazendo é algo particular. Então, eles não têm o direito, né, de delimitar o seu trabalho. Então, isso que é. Trabalhar com parcerias é muito bom, mas até que ponto? Então, você tem que ter um limite. Porque eu acho que é muito difícil a gente não ter parcerias. A gente precisa, talvez, parcerias. É importante a gente ter parcerias nesse trabalho. Trabalhar sozinho tem o seu preço e às vezes é muito alto esse preço. Então, é bom trabalhar com parcerias? Mas quanto que isso vai delimitar o seu trabalho, o seu projeto, o seu serviço? Então, precisa muito disso, de oração. E orem. Por isso que eu falei, da conscientização da sua igreja local no Brasil. Por isso, porque aí se a igreja brasileira entender da importância do trabalho com refugiado, eles vão também ofertar mais. Porque é isso que faz, né? Quando a gente é consciente, a gente oferta. Então, para que não caia nesse problema, porque isso é uma tentação muito grande, porque quando você faz um trabalho bem feito, quando você começa a ter destaque, o governo, principalmente por esse holofote da mídia e por ter uma grande necessidade, ele vai vir atrás de você. Então, é uma tentação muito grande. Hoje, eu não trabalho assim, eu trabalho com parcerias, eu falo, esse é um projeto, às vezes eu convido algumas coisas do governo, mas eu não dependo de nada do governo. Nada, nada. A gente é totalmente independente do governo. Fabiana, o que você falou é muito importante, viu? Eu testifico isso porque como a gente está trabalhando, trazendo outros missionários de outros países, tentando já o segundo ano do encontro, né? Isso é verdade, eu percebi isso, né? Ótimo, você tem um recurso, mas a que preço? É. O preço de não poder falar com liberdade sobre Jesus? Uhum. Aí você perde totalmente a visão inicial. É. E se você começou com esse trabalho, provavelmente foi por um chamado, por um direcionamento do Espírito Santo. E aí você vai agora pagar um preço que eu acho que não compensa, sinceramente. Não. O pastor Tiago fez uma pergunta. Ele Obrigada. escreveu, mas não sei se ele quer falar. Se o senhor quiser falar, pastor Tiago, o senhor tem que abrir a câmera. Ou o senhor prefere que nós façamos a leitura do que o senhor escreveu? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A minha pergunta, Fabiana, é se as mulheres refugiadas que vêm no caso do contexto muçulmano, elas são preparadas teologicamente no sentido da religião delas para combater o cristianismo, ou elas vêm despreparadas e tudo que você fala de Cristo é uma novidade para elas? Eu acho que a gente não pode pauschalizar, né? A gente tem, é igual todo cristão, a gente tem cristão que não tem uma raiz pequena, nem tem raiz às vezes,
Mas a gente tem cristão firme e forte, que tem um preparo. Então, acho que é a mesma coisa nos muçulmanos, né? Igual eu falei, agora, eu hoje, nesse momento, tô num meio, às vezes eu falo, Jesus, me capacita, Espírito Santo. Glórias a Deus que eu tô tendo essa experiência agora, que eu tenho mais maturidade e sei lidar com isso. Porque, como eu disse, às vezes eu faço um encontro com 6 mulheres, 5 eram professoras de Corão. E elas são muito afiadas, assim, elas sabem quem é Jesus, elas sabem do cristianismo e elas tiveram um preparo. Mas também, às vezes, tem gente do Afeganistão, que eu tava lá de uma vilinha, que não sabe nem ler e escrever, e o Corão, assim, uma das coisas que a gente não sabe, mas o Corão que a gente às vezes esquece, ele é só ensinado em árabe. Então, por isso que a gente vê muitos iranianos se convertendo mais fácil, muitos afegãos, mais do que uma pessoa que é árabe, porque eles repetem orações, eles aprendem coisas, mas eles não entendem. É a mesma coisa se a gente lesse a Bíblia em latim, né? Igual o Lutero fez em latim, nem em latim ainda era, né? Mas em grego, em hebraico, aramaico. Mas o Lutero lutou por isso, né? Para que a Bíblia fosse na língua do povo, quando era latim antigamente. Então, imagine a gente recitando algo em latim. A gente faz ideia do que seja, mas a gente não entende, não penetra no nosso coração. Então, essa é a realidade das pessoas. Tem gente preparada? Tem. Tem gente que está sendo treinada para islamizar a Europa? Tem. Não podemos ser inocentes nisso. Mas também tem pessoas que não sabem. É a mesma coisa como um cristão. Infelizmente, nós cristãos deveríamos ser firmes e fortes, né? Fabiana agora tocou num ponto importante, né? Nós não podemos estar irmos sem preparo para o campo, né? A gente precisa fazer o deverzinho de casa, precisamos ler, ouvir, participar desses encontros, conversar com outras pessoas. Tem muito material hoje na internet com mais facilidade, tem muito livro bom que a gente pode estar adquirindo. Sabe por quê? Porque você vai com aquela, eu vou evangelizar. Se você não tiver preparo, não tiver, como a Fabiana falou, raiz profunda no evangelho, você pode cair e ser enganado, né? E ser levado pelas mentiras ou por um momento que você não está bem, né? E ser levado, né? Fabiana, tem uma pergunta aqui, mas antes de entrar nessa pergunta, aí na Alemanha, eu vou te falar uma pergunta já que a gente falou de mulher, falou sobre uma raiz profunda, aqui na Finlândia eu tenho visto muito mulheres cristãs casando e se envolvendo e tendo filhos com muçulmanos. Como é isso na prática aí? Mulheres que cresceram nas igrejas, né? E é muito comum você ver isso também aí na Alemanha? Ou não? Comum não. Não vou falar isso, porque o alemão ele é bem preconceituoso com muitas coisas, né? Mas isso é uma estratégia de islamização da Europa. Isso é uma estratégia, a gente não pode ser inocente em relação a isso. Isso é uma estratégia. E eu vejo assim, por exemplo, né? É a raiz do problema também, né? Uma das que infelizmente o evangelho não é ensinado dentro de casa. As pessoas a família é nominalmente cristã, mas o pai, a mãe não ensina a palavra do Senhor. Aqui na Alemanha não existe escola dominical, não existe assim um treinamento. Então, às vezes, tem aula de religião na escola e às vezes o pai acha que aquilo é suficiente, né? Então a criança vai crescer, um adolescente. Isso é um dos maiores índices de. Por isso que a igreja é velha aqui, né? Então, se um jovem cristão ele não tinha essa educação em casa, não criou raiz, então ele vai ser levado, vai se apaixonar. As alemãs são bonitas, né? Tipo, aquele estereótipo. E aí o estrangeiro se apaixona nela. Muitos também têm um interesse. O que eu vejo muito é estrangeiro casando com alemão. E assim, homens, eu te conto que nem é só dos homens. Eu vejo também muitos homens casando com muitas mulheres estrangeiras, muçulmanas, casando com alemão. E aí, como que ele não tem raiz? Ele vira, porque a mulher muçulmana, ela tem a tradição dela, a cultura dela, a religião dela, e ele vira também muçulmano, ou ele é omisso nisso, ele permite que os filhos sejam educados na mesquita e tudo mais, né? Então, Só para completar, né? O irmão aqui da França, né? Nosso irmão, ele disse que na França, né, isso também tem acontecido muito, né? As mulheres cristãs acabam
casando com os muçulmanos. E também, assim, pelo menos as que eu tenho acompanhado, que eu estou acompanhando de perto 2 casos, né? Os bebês estão perto de nascer, É? viu? Bebês vão nascer, e a gente sabe que na cultura muçulmana os bebês não são da mãe, são do pai, né? De muitos deles, e isso é um problema, porque se Muito. na hora que acontece a ruptura do casamento, né? Acontece o divórcio, acontece muito questão de levar embora, né, levar as crianças embora, ou então também nesse caso de violência doméstica também muito grande, né? E é bem complicado. Tem Então, uma o outra bom, pergunta aqui. veja, Oi. só disso que aqui, por exemplo, assim, né, o muçulmano, aqui na Alemanha já é um pouco diferente daí, o estrangeiro, ele não tem tanto direito na lei quanto o nacional. Então, se, por Uhum, exemplo, se acontece uma coisa, aí o alemão vai na justiça, o alemão sempre vai, assim, muitas vezes ele vai ganhar. Então, isso uhum, que faz diferença. Por isso, por exemplo, que tem também uma das estratégias que eu conheço nisso, que são as muçulmanas casando com homens alemães cristãos, porque o homem ele vai ser omisso e a diferença do alemão é isso, né? Que a mulher também ainda a gente tem ainda que é a primeira pessoa do que vai cuidar do filho, então aí a mulher vai ensinar o filho e tudo mais. Então eu vejo até mais até do que dos homens casando com mulheres alemãs, mas tem também, porque isso é uma estratégia para islamizar a Europa. ok. Tem uma pergunta sobre a questão de templos aqui, sobre a Alemanha, que foge um pouco do nosso assunto. Teve uma pergunta que fizeram enquanto a gente estava na preparação para começar, né? Você lembra qual foi a pergunta? Se já foi respondida? Eu não sei. Você lembra, Fabiana? Aqui, ó, os encontros são sempre. Tem o Douglas, eu não sei se ele. O Douglas me falou, ele mandou pra mim em particular. Ele perguntou: os encontros são sempre na igreja? Os homens participam em algum momento? Vocês os alcançam? Hum, Não, os encontros não são na igreja. Eu não. Assim, a igreja não é lugar neutro. Assim, assim, ó. Depois que as pessoas daí já teve aquele contato, já se converteu, sonhou com Jesus, ou os cristãos, você pode fazer o encontro na igreja. Mas o ideal é não fazer na igreja, porque não é melhor ser um lugar neutro. Se não tem a igreja, se só tem a igreja, faz também, melhor que não fazer. Mas a receptividade é melhor que não seja na igreja. Eu hoje faço o encontro no lugar que a gente faz a igreja, assim, aqui onde a gente está implantando a igreja. E eu não faço hoje, eu não falo que é só para mulheres, apesar de eu, como mulher, alcançar muitas mulheres. E a gente está numa fase aqui da Alemanha que muitos refugiados já estão aqui mais tempos. Então foi por isso que eu falei: veja o seu público, conheça o seu público, quem é. Quem acabou de chegar, ele não vai estar num grupo misto. Geralmente não, por livre e espontânea vontade, né? Às vezes ele vai ser obrigado a participar de algumas coisas, então ele tem que ir. Mas por livre e espontânea vontade, ele não vai num grupo misto. Mas eu hoje procuro alcançar um grupo que já está um pouco mais tempo aqui na Alemanha. Então a gente mistura, tanto que no vídeo que eu mostrei tinha homem e mulher, né? Mas eu, por ser mulher, alcanço mais mulheres. E aí nisso, com o tempo, a gente vai alcançando a família deles, né? E é importante trabalho misto, é importante você trabalho específico e, então é isso. Mas eu recomendo para vocês terem um lugar neutro. Convida para sua casa. Isso, exato. Abra a porta da sua Abre a porta. casa, É. faça a comidinha brasileira. Agora tem um detalhe, né, Fabiana? Se for de origem muçulmana, você tem que descobrir o que que essa pessoa come ou o que ela não come, né? Para não ter problemas também, viu? Não vai fazer salsicha e linguiça para ele, não, por favor, tá? Não vai Eles fazer não essa comem rapa, não, porco, senão né? ele nunca mais pisa na tua casa. Não, não, Né? não come. Faz um frango, ó, faz frango com quiabo. Já Hum, ganhou, porque é uma comida que o povo come. E fala, no meu país tem isso, no seu também, então pronto. pronto, né? Alguém mais tem uma pergunta? Senão a gente vai caminhar agora para a só dos templos. Vamos responder essa da placa da igreja? Teve. E A a gente Cal, vai só para uma a pergunta. oração, tá, gente? A Cal aqui pergunta também qual instituição eu fiz o curso de aquisição de língua.
A PMT, que é a minha agência missionária, eles oferecem um curso lá, eu fiz com eles, com o Norval de Lima, que ele também, missionário da Além. Então, na Além também, é em Brasília, cadê a que tá em Brasília? Tem uma irmã aqui, a Maraísa, que mora lá em Brasília, ó, você tá aí na fonte aí, hein? Então, aí também tem um curso. O Mackenzie também oferece um curso que eu sei. Procura aí, curso de aquisição de línguas. Então, tem vários cursos, é muito bom. É, vamos lá. Sobre a Alemanha, é verdade que não pode colocar placa em igreja? Não sei, eu não conheço isso. O que talvez não pode ser que em algum. O que não pode aqui na Alemanha, que é tudo muito determinado. Por exemplo, aqui na Alemanha você não pode, se eu quiser pintar minha casa de rosa, pink, eu tenho que pedir permissão. Tudo que é fachada, porque aqui é tudo meio que coordenado, assim, né? Organizado, assim, não é. Eu lembro que no Brasil, o vizinho lá dos meus pais tinha um leão gigante na casa dele. Quiser, não pode ter isso. Então, tudo você tem que ter permissão. Então, até para você pôr placa na rua, sabe aquelas lousas assim na rua, assim na calçada? Você também não pode, você tem que pedir permissão. Uma vez eu coloquei, aí chegou a polícia, me deu eles queriam me dar uma multa. Eu falei, ai, desculpa, eu não sabia. Daí eles só me deram uma chamada de atenção. Então, você não pode pôr essas coisas que fogem do padrão. Então, se nessa cidade tem um padrão certo, ou então o padrão é pequenininho, então você não vai poder pôr placa. E aí tem várias maneiras de fazer, sinalizar aquele lugar, né? O alemão, ele usa muito jornal. É difícil, às vezes, para o estrangeiro, porque não sabe. Uma coisa que você pode ensinar, eu uso estrangeiros também. Mas, então depende da região. Assim, não posso te falar se é certo ou não. Você não pode fazer uma coisa extravagante. O que acontece, igual você falou, você foi numa cidade que você não encontrou igreja. Pode ser que essa cidade não tenha igreja. É verdade. Se for, pode ser também que a igreja não seja oficial. Então, só se a igreja oficial também, que talvez você pode colocar placa. Se for uma igreja que não é oficial, que não é registrada, talvez não pode pôr placa. Então, a Alemanha é diferente em cada região, né? Então, por isso que é importante. Igual fala, Daniel era conhecedor do seu tempo. Ele sabia onde ele estava, ele sabia como as coisas funcionavam. Então, seja conhecedores do seu tempo, seja conhecedores da sua comunidade, saiba como as coisas funcionam, para vocês não cometerem erros, para vocês serem luz, não serem pedra de tropeço, né? Então, é muito importante isso. Conheçam o seu tempo, conheça o seu local, conheça as perguntas das pessoas, para você poder dar uma resposta e ser sal e luz e abençoar esse povo. Amém. Fabiana, além do grupo, né, porque você está no nosso grupo do WhatsApp, se as pessoas quiserem acompanhar o trabalho seu e do seu esposo, tem alguma rede social que você possa escrever aqui no chat? Tem alguma coisa da Presbiteriana que acompanha, ou algum e-mail, alguma coisa para poder ter esse contato? Eu tenho um grupo de intercessores, que é um grupo fechado, que as Uhum. pessoas podem orar por nós. Eu tento colocar também, sempre, semanalmente, é, notícias lá, pedidos de oração para as pessoas orarem. Porque, como eu falo, é muito difícil isso, às vezes até do brasileiro entender e a gente viver isso, porque no Brasil a gente é muito online, né? Mas o que eu trabalho, o que eu faço, é perigoso estar na informação, assim, estar na internet. Eu não posso postar as coisas, eu não posso me expor para todo mundo. Então eu falo que eu tenho as pessoas que oram para mim, isso que a gente precisa. E lá eu tento colocar sempre informação, né? Eu vou colocar aqui, aqui, eu vou colocar aqui e aí eu já mando aqui no grupo para Certo? vocês terem o link. Aqui aí pode entrar lá no grupo e aí vocês podem saber mais as minhas informações. Então é isso que eu faço, porque infelizmente eu não posso colocar as minhas informações sempre online. Mas quem é meu intercessor
sabe tudo que tá acontecendo na minha vida, porque nada, a gente não pode fazer nada sem a oração. Isso é muito importante. Quanto Com mais a gente estiver certeza. orando, melhor. Então entre lá para saber das informações, ore. E assim, eu falo que eu queria fazer muito mais coisas online. Poderia fazer? Poderia, porque a gente tem como esconder, tem tirar foto diferente. Mas é tanta coisa, né, que a gente faz, então. Não, e tem aquela coisa, Fabiana, a gente tem que fazer tudo na direção do Senhor, né? Se Deus não te direcionou a ficar expondo as coisas, ok, tudo bem, né? Tudo bem, não há problema quanto a isso. Eu acho que a gente também não pode viver uma ditadura do virtual, né? Agora tem que Uhum, mostrar tudo, tem. Porque, na verdade, a gente sabe que a gente é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? uhum, Então, uhum. se for algo que vai honrar o Senhor Jesus, ou que vai animar, encorajar mais a igreja, amém. Se não É. vai, ou se vai atrapalhar, tranquilo, né? Pelo menos assim que eu penso hoje, né? Eu acho que tá correta, né? Eu E acho que assim, é a tranquilo, gente. apesar que eu ainda acho que você tem que escrever suas memórias, os Eu tenho, depoimentos, os né? testemunhos. Eu te animo É, a isso, irmã. Escreve, eu tenho, eu escreve, tenho, coloca no papel, deixa registrado, coloca, eu depois é tenho. igual a gente costuma falar atualmente, né? Deixa esse legado para alguém, né? Você não vai estar aqui, mas Não alguém que chegar vai precisa, estar gente. aprendendo com você, né? Vai lá. Então, ó, eu já vou fazer propaganda também aqui. Tô conversando com o Glauber, ele tá me conquistando pra gente gravar também vários vídeos, fazer aula também aqui do nosso contexto aqui da Alemanha. Vamos ver o que vai sair daí, hein, gente? Orem Vai por sair mim, só coisa boa, tenho sabedoria. certeza. Vai dar certo, já deu Ora certo, viu? aí, ora aí. Ora pra Deus enviar mais pessoas pra cá, pra gente dividir o fardo, aí vai ser bom. Amém. Fabiana, agora nós vamos para a nossa cerejinha do bolo, nós vamos para a intercessão, né? A gente estava falando Amém. do grupo de intercessão, né? A gente vai ter a oportunidade agora de orar pela sua vida. Quais seriam os seus pedidos agora? Né? O que você gostaria que a gente tivesse, as pessoas que estão aqui no grupo, orando por você nesse momento? Você, por seu esposo, pelo trabalho. Quais seriam os pedidos? Eu acho que uma das coisas mais essenciais é isso, né? Por sabedoria. Porque a gente vê tantas necessidades, tantas assim, eu poderia, sei lá, citar uma lista enorme de necessidades. Mas para Deus mostrar pra gente onde que Ele quer que a gente atue, pra gente lidar, porque aqui é muito, assim, é um desafio muito grande, que a gente não tem família perto, né? Então eu tenho duas filhas de 7 e 4 anos, então saber administrar tudo isso, né? Com a minha família e com as minhas filhas. É um desafio muito grande. Eu preciso muito de sabedoria do Senhor em relação a isso. E uma das coisas que eu falo, que eu sempre peço, peçam para o Senhor enviar mais trabalhadores para essa seara, porque a seara é grande, há muitas coisas para a gente fazer. Então, orem por isso, por mais trabalhadores aqui. A gente precisa de, não só aqui na Alemanha, no mundo inteiro. Mas seria muito bom se Deus enviasse mais trabalhadores, né? Mas há pessoas que amem a obra missionária, eu acho que nesse sentido, né? Porque às vezes eu talvez não vou fisicamente, mas eu vou espiritualmente orando, eu vou ofertando, eu vou indo, né? Então acho que é muito importante essa conscientização missionária no Brasil, aqui na Alemanha, e onde o Senhor levar e chamar as pessoas que estão ouvindo aqui. Então, isso é um pedido de oração muito importante. E um pedido também específico é que a gente está num projeto de implantação de igrejas, não só para refugiados, eu não trabalho só com refugiados. A gente está implantando uma igreja aqui e daqui a um mês a gente vai batizar 7 pessoas. Eu tô tão feliz. 7 alemães que eram ateístas, assim, Gente, ateístas. aí do presbiteriano à Assembleia de Deus, glorifica o Você Senhor, viu? gente. Vamos Acho que a gente. gente tá muito feliz. Então, assim, pra mim é um avivamento que a gente tá vivendo, gente. 7 pessoas que eram ateístas. Então, assim, eu tô muito feliz. E assim, a gente fala quando a gente tá fazendo e a batalha é grande. Então, olhe por isso, sabe? Por pelo Espírito Santo mesmo estar cobrindo a gente e abençoando essas pessoas, diminuindo as lutas, né, que tem aqui entre nós, né? Então,
Orem por isso, assim, a gente está feliz, jubilando, sonhando que essa igreja vai ser formada, implantada, e a gente pode sair e fazer outra coisa. Aí vocês vão treinar os líderes, né? Aí vocês vão fazer outras coisas, né? Tá bom, Esse é o nosso entendendo. objetivo, assim, antes a gente orava para Deus converter as pessoas, assim, parecia que estava tão longe essa fase, então agora a gente já pode sonhar em bater asas, assim, é tão gostoso isso. Então ore por isso. Amém. Eu vou dar a oportunidade para 2 pessoas. Gente, isso é oportunidade, viu? Escreve rapidinho aí no chat. Quem quer orar pela Fabiana agora? Escreve, rápido. Os 2 primeiros mais rápidos vão orar, viu? Olha Isso é lá, um gente. negócio assim poderoso. Escreve Escreve aí, aí. Quem que vai gente. orar? Escreve aí. Os 2 primeiros vão dizer, deu certo já. Tá? Cadê? A Valéria que veio. Valeu, E o valeu. pastor Tiago. 2 euros. O valeu não vai. Não, Valéria. A Valéria e Valéria o quer pastor orar, Tiago. Valéria? É isso? Ok, então a Valéria vai orar e a próxima pessoa que eu não. E o pastor Tiago. Tá bom. Foi. Vamos Maria lá. José, pode olhar também, gente. Todos vocês, orem muito. Vocês oram, só que aqui nesse momento a gente. Aí, Valéria, você vai ter que abrir o seu microfone, orar por Abrir. ela, e aí a gente, em seguida, o pastor Tiago, tá? Por favor. Vamos juntos, né? O nome do seu esposo, Fabiana? Sebastião. Sebastião, tá. Uhum. Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. Nós vamos juntos aqui, como igreja do Senhor nesta terra, diante do teu trono, clamar pela vida da Fabiana, do Sebastião, das suas filhinhas. Pai, nós queremos te louvar por essa família que se entregou a ti, Senhor, para se deixar gastar por ti, para investir no teu reino. Seja glorificado o teu nome pelas vidas deles, que o Senhor continue a conduzi-los, Pai, conforme a tua vontade, tudo aquilo que está no teu coração, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa direcioná-los completamente, que eles possam fluir em todos os dons necessários para este tempo. Louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. Continua, Pai, a fazer a tua obra aí através dos teus filhos e de tantos outros que o Senhor tem levantado na Alemanha. Louvado seja o teu nome, tu és o Deus Todo-Poderoso, seja exaltado o teu nome. Nós declaramos, Pai, que o teu reino avança, e nada pode parar a tua igreja. Louvado seja o teu nome. Nós declaramos a derrota de Satanás e a vitória da cruz de Cristo na vida de cada um, que o Senhor escolheu aí na Alemanha, que o Senhor tem estabelecido, que o Senhor tem chamado, Pai. Glorificado seja o teu nome por tudo que o Senhor está fazendo. Guarda as emoções da Fabiana, do Sebastião, das suas filhas, Senhor. Guarda a mente, os corações em ti, esconde-os, Senhor, esconde-os no esconderijo do Altíssimo, livra-os de toda ação maligna, Pai. Nós declaramos a tua palavra que diz que 1.000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita deles, e eles não serão atingidos, eles estão protegidos, guardados em ti. Como igreja do Senhor, nós declaramos isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, pode começar a orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa tarde, por tanto aprendizado que nós tivemos sobre a obra missionária na Alemanha. E nesse momento em especial, nós apresentamos a Fabiana nas tuas mãos, seu esposo, suas filhas, pedindo ao Senhor que venha continuar usando a tua serva, continue usando essa família neste lugar, guarde eles de todo mal. Ó Senhor, nós apresentamos, ó Pai, as necessidades, que o Senhor continue dando sabedoria na criação das crianças, dando sabedoria no lidar, Senhor, nos projetos, dando sabedoria na igreja, dando sabedoria na implantação de igrejas. Senhor, continua dando sabedoria ao teu servo, Sebastião, continua abençoando, ó Pai, esse casal. Também intercedemos, que é um pedido da tua filha, ó Pai, por mais missionários, por mais pessoas, por mais homens, mulheres que estejam dispostos a renunciar a sua vida, como a Fabiana fez, e a sua família, para anunciar o teu evangelho na Alemanha, na Europa. Senhor, continua abençoando este país, continua abençoando esta nação, essas 7 pessoas que vão se batizar. Nós te agradecemos por ela. Continue ajudando, Espírito Santo, que elas continuem firmes nos teus caminhos. Continue sendo, ó Pai, com este grupo, com a administração, e continue abençoando, ó Pai, a vida da Fabiana, da sua família, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, meus irmãos. Fabiana, você gostaria de... Pode ficar à vontade de dizer as suas últimas considerações sobre o encontro, sobre alguma coisa que você acha ainda que deva ser dito, tá bom? Eu só queria agradecer por essa oportunidade, foi muito bom. E eu falo que, né, a missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Então, muita gente tá aqui junto com a gente de vários lugares. E às vezes Deus vai levar vocês para lugares que vocês nem imaginaram. Nunca imaginei estar aqui em Chuveirinho. Mas é isso. Então, que comece já onde vocês estão. E deixe terminar onde Deus quiser. E o mais importante também que a gente precisa lembrar, que Deus também quer usar os refugiados na obra missionária dele. Então, que ore para que esses refugiados, eles também sejam missionários aonde Deus, porque ou então os refugiados cristãos que já estão aqui, para que eles possam alcançar a Europa. A gente tem muito ucraniano crente aqui, muito, que chegou agora. Que eles sejam bênção aqui, nos lugares onde Deus está enviando eles. Porque aí começou a igreja, né? Através de uma dispersação dos crentes que estavam... O evangelho na Europa chegou assim. Então, que esses refugiados se tornem missionários. Que não dependam da gente. A gente é só um instrumento, um canal. Mas que a gente os capacite para eles serem missionários. Os refugiados também podem ser missionários. Como eu e você, aonde nós estamos. Amém? Amém. Sabe as palavras, Fabiana? Obrigada. Fabiana, hoje a gente teve uma alegria, né? Uma oportunidade de conhecer a Fabiana um pouquinho mais de perto, né? E sou grata ao Senhor pela oportunidade. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Também quero deixar de público que eu acho importante agradecer também a vida do Glauber. Hoje, 2 vezes, né? Primeiro porque ele abre essa oportunidade de a gente estar se conhecendo, interagindo, isso é tão importante, nos fortalece no campo, né? Já se foi o tempo que a gente conversava uns com os outros só por carta, né? A carta demorava não sei quantos anos para chegar, né, no destinatário, agora é tudo muito mais rápido. Então, que nós possamos construir relacionamentos de qualidade, que nós possamos conhecer todos os missionários que tem no grupo de missões com refugiados, tem vários missionários que estão ativos no campo, então procure conhecer eles, procure conhecer suas necessidades, tenham paciência comigo, viu? Quando eu colocar lá, sempre no grupo, quem está chegando, tá? Olhe, por favor, vamos focar em missões com refugiados. Não quero ser chata, porque é muito fácil perder o foco, né? E, principalmente quando é grupo, e a maioria de nós participamos de vários grupos. Então, a gente tenta, o máximo possível, deixar esse grupo realmente para edificação e para crescimento uns dos outros, né? E também quero agradecer ao Glauber publicamente, porque ele hoje foi um paciente demais, porque eu tive vários problemas. Então, lembrem de nós em suas orações, né? E, se o Senhor permitir, né, como fala Tiago, eu sempre digo, amo o texto de Tiago, se o Senhor permitir, né, no próximo mês nós voltaremos com outro convidado, tá? Para que possamos crescer juntos, tá? E que o nome do Senhor seja glorificado e conhecido entre as nações, tá bom? Amém. Beijo bem grande, um abraço, a paz. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau.